Olá, eu sou a professora Débora Martins e hoje eu vou ministrar um conteúdo de ciências aqui do 8º ano do ensino fundamental, certo? Nós sabemos aí que nós já terminamos os nossos conteúdos do 2º bimestre, certo? E o que a gente vai fazer, né? Nós vamos fazer uma revisão dos conteúdos do 2º bimestre. Certo? O nosso 2º bimestre começou aqui na página 202, aqui no capítulo 4, né? Que fala aqui, ó, sobre o revestimento do corpo humano, certo? Que aí fala sobre o que esse capítulo? Fala sobre a pele, né? As camadas da pele, as estruturas anexas da pele, né? As funções dessas estruturas. Então a gente vai fazer hoje uma revisão, né, em relação a este capítulo, certo? Então aqui na página 204, abram aí o livro de vocês na página 204, certo? Então ele começa aqui falando, né, sobre a importância da pele. Nós sabemos que a pele ela é importante pelo seguinte: pelo fato dela ser o maior órgão do nosso corpo humano, né? É a pele. A pele é o maior órgão do corpo humano, certo? E a pele, a nossa pele, essa pele aqui, ela serve também como barreiras, né? Contra o quê? Contra micro-organismos nocivos, certo? Então, esse nosso órgão, esse nosso maior órgão do nosso corpo humano, ele possui estruturas, certo? E essas estruturas, né, têm lá as suas funções, né, para aí manter aqui, ó, a pele bonitinha aqui na gente, certo? Então, aqui, ó, ele até fala assim na página 204. A pele é uma das barreiras naturais contra os agentes estranhos, né? Os micro-organismos estranhos, certo? Esse órgão permanece exposto a agentes externos, aí atuando como uma barreira física, né? Que protege aí os órgãos e tecidos moles do corpo, ou seja, a nossa pele, ela protege os nossos órgãos internos, né? E os tecidos internos do nosso organismo, certo? Então ela impede que animais como ácaro, poeira e poluentes entrem no corpo humano, certo? Então, ó, além da proteção, a pele desempenha outros importantes papéis em nosso corpo, né? Aí olha só o que ele cita: as sensações de calor, de frio, de pressão e de dor são sentidas por meio da pele, certo? Então isso nos proporciona condições de sobrevivência e adaptação às mais variadas situações, certo? Principalmente situações ambientais. Quando você, por exemplo, aqui em Manaus é quente, certo? O nosso organismo, ele está acostumado com a temperatura aqui de Manaus, né? Que é alta. Aí vai lá pro sul, já é frio, né? Aí se a pessoa ficar uns 3, 4 meses, o organismo ele vai começar a se adaptar àquela temperatura daquele determinado ambiente, certo? Então a nossa pele e o nosso organismo, eles são adaptáveis, né, a diversos climas e situações, certo? Outro ponto que ele coloca: por meio do suor, a pele atua na excreção de substâncias do corpo e auxilia no controle da temperatura, né? Olha só, nessa parte de expelir as excreções do corpo, nós sabemos que nós ingerimos sais minerais, né? Tanto na água mineral, quando a gente ingere água mineral, quanto nos alimentos, nós ingerimos sais minerais, certo? Então, ó, uma das formas de expelir o excesso de sais minerais existentes no nosso corpo é através do suor. Vocês já provaram o suor de vocês? Que pega assim, tá suado, coloca assim na língua, ai, é salgado. Meu suor é salgado. São justamente os sais minerais que estão o quê? Em grande quantidade.
E quando eles estão em grande quantidade, eles precisam o quê? Serem eliminados, serem excretados. E uma das formas, né, e um dos meios deles serem excretados é através do quê? Da pele, né, do suor, certo? Então, outro ponto que ele coloca aqui é o controle da temperatura corporal, certo? Então, quando você está lá fazendo, se exercitando lá na educação física, lá na escola, aqui na escola, quando você está brincando, quando você está correndo ou quando você está praticando ou qualquer outro tipo de esporte, né, dança, enfim, você começa a suar, certo? Você começa a suar. Mas por que, professora, que quando a gente faz um esforço físico, faz um exercício físico, quando a gente se movimenta, nós suamos? Por quê? Porque quando nós nos movimentamos, o nosso organismo ele trabalha mais rápido. E quando o nosso organismo ele trabalha mais rápido, o coração ele trabalha também mais rápido. Ele fica um pouco alteradinho, isso é normal. Ele fica um pouco alteradinho. Então, quando ele fica um pouco alteradinho, ele bombeia o sangue, né? Ele vai, bombeia o sangue. E esse bombear de sangue mais rápido faz o quê? Esquenta o nosso corpo. Então, para o nosso corpo ele manter em equilíbrio, né? São o quê? Produzidos o suor, né? O suor é um tipo de glândula que a gente já vai ver mais lá na frente, certo? E esse suor, ele é responsável por equilibrar a temperatura do nosso corpo para nós nos sentirmos bem fazendo aquele determinado exercício, certo? Então, olha só, a pele, né, ela é composta aí por 3 principais estruturas, que são aqui, ó, a derme, né? A derme, são a epiderme. A epiderme é justamente essa estrutura aqui, ó. Essa estrutura aqui. Toda essa estrutura aqui, ó, que a gente vê, que a gente pode tocar, é a epiderme, é a camada mais externa aí do nosso órgão, da pele, certo? Então, olha só, ele até coloca aqui, ó. Então, essa epiderme, ela é composta por um tipo de tecido, que é o tecido epitelial, né? E conforme as células se dividem da base dessa camada, as mais velhas são empurradas para cima em direção à superfície, certo? Então, olha só, a coloração, né, da pele aí vai de acordo, né, conta também com a genética e quando você fica exposto muito tempo ou não ao sol, certo? A segunda camada, né, é a derme, né, que é a camada intermediária, que é a camada que fica entre a epiderme e a tela subcutânea, né? Essa camada aqui que fica entre a epiderme e a tela subcutânea é a derme. E na derme a gente tem algumas estruturas, olha só. Vamos observar aqui, eu tentei desenhar o desenho do livro, vocês sabem que eu sou uma péssima desenhista, né? Então, olha só pra gente entender. A derme, ela é composta por algumas estruturas, certo? Então, olha só, acompanha aí no livro de vocês, página 206, aí na figurinha da derme, da estrutura da derme, certo? Para vocês visualizarem melhor. Então, a gente tem aqui, ó, essa estrutura aqui, que é o corpúsculo de Pacini, né, que é responsável aí, que é muito sensível à pressão do nosso corpo, à pressão interna do nosso corpo. Tem aqui o corpúsculo de Mace, né, que é responsável aí pelas sensações táteis. A sensação tátil é aquela sensação que a gente pega. Tátil, que a gente está pegando alguma coisa, ó, tátil, que a gente sente algo, eu estou sentindo o pincel, ele é sólido, ele é fino, certo? Então, ó, temos outra estrutura aqui, que é o disco de Merkel, né? Que é responsável aí pela sensação tátil, também pelo tato, né? E pela pressão interna, certo? Temos aqui que parece uma arvorezinha verde que está aí no
do nosso corpo, certo? Então, olha só, na derme ela possui essas estruturas. A derme, não esqueçam, é a estrutura intermediária entre a epiderme e a tela subcutânea. Vamos falar agora sobre a tela subcutânea. Tela subcutânea é a mais simples, certo? Então, olha só, temos aqui a epiderme, certo? Que é a parte da pele que está exposta ao meio ambiente, né? Ao meio. Temos a derme, que fica no meio, e temos a tela subcutânea, que fica bem na base, certo? Fica bem na base. Então, olha só. Na nossa pele também possui as estruturas anexas, né? As estruturas anexas. Quais são essas estruturas anexas? Que ele fala aqui, ó. Unhas, pelos e algumas glândulas. Essas são as estruturas anexas. Então, as unhas, ó, são as estruturas formadas por células epiteliais que contêm uma proteína que lhe confere dureza, né? A queratina, certo? Então, as unhas são formadas por uma proteína chamada queratina. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma proteína chamada queratina. Eu tenho queratina, olha só. Aí, olha só, elas são encontradas nas extremidades dos dedos, protegendo-os contra lesões, né? Mas qual a importância, né, das unhas? Por que elas são importantes? Justamente para proteger aqui, ó, a ponta dos dedos, certo? Então, a unha, ela possui também a sua estrutura, né? Aqui tem o osso, quando a gente pega o dedo assim, ó, o meu dedo aqui, ó, olha só meu dedo. Meu dedo aumentado aqui, ó, meu dedo aumentado. Tenho aqui o meu osso, né? Aqui, bem aqui na parte, bem aqui nessa partezinha aqui, ó, tem a raiz da unha e tem a unha propriamente dita, que é a proteína queratina, certo? Mas entre a raiz da unha e a unha tem o quê? Cutícula. Olha as cutículas. Tirei até o esmalte para mostrar para vocês. As cutículas. As cutículas são pequenas peles que se formam bem aqui, ó, aquela pelezinha. E quando a pessoa vai lá na manicure e pede para manicure e pedicure tirar todas as cutículas das unhas, das mãos, dos pés, não façam isso. A cutícula, ela é responsável por proteger. Cutícula é proteção contra micro-organismos nocivos, né? Então, já aconteceu, geralmente as pessoas, as mulheres e os homens que tiram cutícula, uma vez ou outra eles apresentam o quê? Ai, tem fungo da minha unha, né? Ai, entrou alguma coisa, inflamou aqui na minha unha, né? Então, olha só, quando você tira a cutícula, você tira uma proteção. Aí vai lá, a bactéria, o fungo vai lá e toma a sua queratina, que é a sua unha, certo? Então, ó, nada de tirar a cutícula. A cutícula é proteção. O máximo que vocês têm que fazer é o quê? Cortar as unhas, serrar e limpar por dentro, certo? E pintar. Nada de tirar a cutícula. A cutícula é proteção, certo? Então, ó, outra estrutura que ele também comenta são os pelos, né? Então, qual a função dos pelos? Qual é a função dos pelos? A função dos pelos, gente, é justamente para proteger o nosso corpo, certo? Então, ele cita aqui 3 funções do pelo, certo? Ele cita aqui os pelos do nariz, né? Os pelos do nariz, eles são responsáveis pelo quê? Por proteger, né, essas duas entradas e para filtrar partículas sólidas, né? As partículas sólidas que ficam aqui submersas no nosso ar atmosférico, né? Elas filtram. E quando elas filtram, elas ficam presas ali aqui nos pelinhos, né? E formam o que? Uma massinha, né? Que é a bustela, né? A meleca, a remela que a gente fala, né?
Então, aquela remela, a bustela que a gente diz, nada mais é do que a sujeira que os pelos daqui de dentro, eles filtraram para eles não serem o quê? Para eles não irem para o nosso sistema respiratório, para esses micro-organismos nocivos não irem para o nosso sistema respiratório e causar danos aí ao nosso organismo, certo? Os cabelos aqui, ó, o cabelo da cabeça, né? O cabelo da cabeça, gente, ele é importante também pelo fato de ele proteger contra os raios ultravioletas, né? Contra os raios solares, né? Que na maioria das vezes são nocivos aí para nossa saúde. E também os cílios, né? Os cílios e os supercílios, né? Os cílios aqui, ó, esses cílios aqui, vocês sabiam que os cílios, né? Como a gente bem já comentou, quando a gente fecha assim os olhos, tá aqui, ó, o cílio de cima e o cílio de baixo. Eles fazem isso aqui, ó. Eles são responsáveis por manter os nossos olhos fechados. Se você tirar todos os seus cílios, se você raspar, os seus olhos, eles, quando você fizer assim, eles não vão permanecer fechados, eles não vão conseguir ficar fechados, eles vão ficar abertos, porque a estrutura responsável por deixar os nossos olhos fechados são os cílios, certo? Temos também a sobrancelha, olha só, a sobrancelha, né? Ela é responsável aí, quando a gente sua, né? Ela é responsável para o suor, ele não ir direto para os nossos olhos, né? O suor é salgado, né? No suor tem sais minerais. Então, se ele pingar o suor, né? Aquele líquido com sal mineral dentro dos nossos olhos vai arder, certo? Então, a sobrancelha ela impede do suor ele ir direto para os nossos olhinhos, certo? Então, tem a barba dos homens, né? A barba dos meninos, que serve de proteção também. Tem em outras regiões, principalmente nas regiões genitais, tanto masculinas quanto femininas, tem pelos que servem justamente para proteção, certo? E os pelos também, eles servem aí para aquecer o nosso corpo, certo? Então, olha só. Temos também as glândulas, né? Que é uma das estruturas anexas, certo? Aí na página 211. Então, ele fala assim, o corpo humano apresenta estruturas chamadas glândulas, né? Que secretam substâncias. Então, na pele podemos encontrar as chamadas glândulas exócrinas, que secretam as substâncias para fora do organismo, né? Então, ele coloca aqui 3 tipos de glândulas. A glândula sudorífera, né? Que ela é responsável pela produção do suor, regulação da temperatura e a eliminação, né, aí dos sais minerais. A glândula sebácea, que produz uma substância oleosa chamada sebo. Geralmente essa substância é produzida do nosso rosto, né, que impede o ressecamento da pele e do pelo, mantendo macia e atua como barreira contra micro-organismos aí invasores, certo? E a glândula ceruminosa, ela fica localizada aqui dentro do nosso ouvido, certo? Na região tanto interna quanto externa aqui, ó, essa parte todinha aqui, ó, essas cavidades aqui, certo? Então, ó, secreta cerume ou cera que junto aos pelos da orelha forma uma barreira contra a entrada de novos estranhos, certo? Então, quando você pega o cotonete lá e você tira e sai aquele sujo, né? Aquela cera marrom escura, às vezes verde, você olha assim, nada mais é do que micro-organismos que foram o quê? Impedidos de entrarem lá para dentro aqui, do nosso cérebro, da nossa cabeça, certo? Então, aqui, ó, dentro do nosso ouvido tem pelos também. Então, esses pelos auxiliam também na filtração, assim como no nariz, certo? E também, na orelha, né, produz o quê? A glândula ceruminosa, que é justamente, juntamente com os pelos que tem dentro, eles combatem aí o quê? A entrada de organismos invasores, micro-organismos nocivos, certo? Então, é muito importante
quando vocês forem higienizar a orelha de vocês não pegarem o cotonete e enfiar lá dentro e ficar enfiando e limpe, gasta um monte de cotonete. Não, eu só vou parar de limpar quando eu colocar o cotonete e não sair mais nada. Você está tirando uma proteção. Então, o máximo que você tem que fazer é pegar uma gaze com álcool e limpar aqui só ao redor e essa só a parte da entrada aqui, ó, a parte da entrada da sua orelha, certo? Deixa a cerazinha lá dentro. Mas claro, né, que lá é de 2 em 2 meses você pode ir lá com o cotonete e tirar o excesso de cera aqui de dentro do seu ouvido, né, para você escutar melhor, certo? Então, gente, hoje, né, foi esse o assunto, né, essa revisão sobre o que? O revestimento do corpo humano, né? A gente falou sobre o maior órgão do nosso corpo humano, que é a pele. E frente a isso, vocês vão fazer um resumo de no mínimo 15 dias do capítulo 4, né? Que é justamente o capítulo que fala sobre o revestimento aí, né, do nosso corpo humano, certo? Um resumo de no mínimo 15 dias. Correto, gente? Então, essa foi a nossa aula de hoje e até a próxima!